Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora falar sobre a configuração do Spring Data JPA no nosso projeto. Então, nós conhecemos aí na última aula um pouquinho sobre o Spring Data JPA, e agora nós falamos sobre essa configuração dele no nosso projeto. Então, vamos lá. Bom, vamos seguir aqui a nossa apresentação, dizendo que antes de começarmos as configurações do JPA, do Spring Data, nós vamos criar lá na tabela de produto do nosso banco de dados o campo quantidade estoque do tipo integer. Para isso, nós criaremos uma nova migração utilizando o Flyway. Bom, então, lá na nossa sequência de aulas, que inclusive faz parte da nossa playlist, nós fizemos uma aula prática onde nós mostramos a criação do nosso banco de dados, a criação das tabelas, tudo isso usando o Flyway. Então, nós vamos prosseguir usando o Flyway, e aí é muito importante que vocês depois desenvolvam essa etapa aqui na prática. Tá? Então, vamos lá, olha. A gente começa assim. Em primeiro lugar, nós vamos criar uma nova migração, para a gente poder inserir essa coluna. Vamos criar um campo na nossa tabela, chamada quantidade estoque. Tá? Vai ser a coluna que a gente vai criar. Então, esse arquivo aqui, eu disponibilizarei para vocês copiarem lá para a pasta do projeto, para essa pasta Migration. Se alguém tiver alguma dúvida, é só rever a aula anterior. Vai ser exatamente o mesmo procedimento que nós fizemos quando nós criamos aqui, ó, esse arquivo para a criação da tabela, de todas as tabelas do nosso projeto até agora. E a tabela de estilo e a tabela de produto. Só que agora a gente vai fazer uma migração só para poder inserir uma coluna lá na tabela de produto. Então, esse arquivo aqui é que vai estar essa migration. Na verdade, é um comando, é uma instrução em SQL que vai fazer isso. Mas aí, esse arquivinho aqui eu vou estar disponibilizando também para vocês, para a gente poder ganhar em celeridade, né? Muito bom. Muito bem. Então, essa migração, ela vai criar o campo quantidade estoque dentro da tabela produto. E como vocês já viram, já estudaram modelagem de dados, acredito que estejam estudando banco de dados, a instrução SQL é essa: alter table produto, estamos fazendo uma alteração na tabela de produto, onde a gente está fazendo um add quantidade estoque, underline estoque, integer, quer dizer, adicione na tabela produto, altere a tabela produto, adicionando um atributo ou um campo chamado quantidade estoque, e esse campo do tipo integer. Então, isso aqui é o conteúdo dessa nossa migration, tá? É o arquivo V02 criar coluna quantidade estoque em produto.sql. Então, ela só tem essas duas linhas aqui. Bom, uma vez que vocês, quando vocês tiverem esse arquivo, então vocês poderiam até criar esse arquivo, né? Sem dificuldade nenhuma. E aí o que a gente vai fazer? Vamos executar a nossa migration. Bom, como já criamos o estoque, né? A gente já tem aqui o estoque migrar, basta a gente executá-lo. Tá? Porque o que ele vai fazer? Ele vai vir e vai verificar nas nossas migrations, que nós temos aqui uma migration que não foi ainda executada, e ele vai executá-la. Tá? Então, a gente vem novamente aqui, ó, dá um cliquezinho nesse botãozinho verde, ele vai abrir esse menu pop-up. É muito tranquilo, tá? Seguir essa sequência, você vai lá no estoque migrar, quando você manda executá-lo, ele vai abrir aqui a nossa migration, que ele vai executar, e ele tem que executar e tem que dar essa mensagem de sucesso. Tá? Bom, com isso, naturalmente, automaticamente, dentro da nossa tabela de produto, ele vai estar criado lá a nossa coluna quantidade estoque. Então, se a gente... Vamos chegar lá no nosso Workbench, se vocês abrirem o Workbench, nosso Workbench, né? Que é um dos utilitários do nosso gerenciador de bancos MySQL, que é o que nós estamos utilizando nas nossas aulas. Aí você vai até o estoque,
Aí você faz um select asterisk from stock produto, e aí vocês vão ver que ele vai mostrar aqui, ó, já a nova coluna adicionada, quantidade estoque. Está aqui a nossa coluna quantidade estoque, tá? Façam isso, implementem isso lá para a gente poder prosseguir com o nosso projeto, tá? Ele vai criar essa coluna quantidade estoque. Bom, feito isso, a gente observa aqui o resultado dessa segunda migration. Vocês se lembram que quando nós falamos desse conceito de migration, nós mostramos que automaticamente ele cria uma tabela chamada esquema version. Essa tabela já está criada. Ele simplesmente agora inseriu um novo registro. Nesse novo registro, ele colocou lá aquelas informações que nós mandamos, né, que ele inserisse. Ele disse aqui, ó, eu fiz a criação de uma coluna chamada quantidade de estoque lá na tabela de produtos. Isso aqui é só mesmo uma documentaçãozinha. E aí o legal dessa migration que a gente utiliza, né, usando o Flyway, é que é uma documentação que a gente tem. É uma espécie de dicionário. Ele vai mostrando tudo que a gente realizou dentro do nosso projeto. Muito bem. Bom, uma vez que a nossa tabela agora está ok, criamos lá a coluninha que faltava na nossa tabela de produtos, a gente prossegue com a configuração do Spring Data no nosso projeto. E aí, pessoal, o Java, esses projetos, esse nosso projeto Spring, ele é sempre assim, né? A gente tem que criar toda uma estrutura, a gente tem que preparar toda a parte de estrutura para a gente poder depois ter facilidade em executar. Então, nós vamos abrir aqui o nosso arquivo pom.xml. Esse arquivo pom.xml relembrando, né? É o arquivo onde a gente tem todas as dependências com as versões dessas dependências que nós utilizamos nesse nosso projeto. Tá? Todos os projetos que nós utilizamos dentro do nosso projeto. Então, um dos projetos que a gente vai pedir para adicionar é o Spring Data JPA. E aí, como a gente fez anteriormente, a gente insere aqui a versão desse projeto que a gente quer adicionar. A gente define essa versão. E logo mais embaixo desse arquivo pom.xml do nosso projeto, a gente adiciona a dependência, indicando aqui o grupo ID, o artefato ID, a versão dele, né? E pronto. A nossa configuração com respeito a Spring Data JPA foi feita. Ou seja, a partir de agora, eu vou poder usar as classes desse projeto dentro do nosso projeto e, obviamente, vou executar aqueles métodos que a gente... Vou criar os objetos, criar os métodos, usar aqueles procedimentos, tá? E aí, vocês se lembram, voltando aqui rapidamente, quando você salvar isso aqui, automaticamente, relembrando, o Maven, que é o nosso gerenciador de dependências. Lembrando, eu gosto sempre de enfatizar isso, quando nós estudamos a nossa outra tecnologia, quando nós utilizarmos lá o Node e o React, que é uma outra tecnologia que nós vamos estudar no curso, vocês vão ver que existe um outro gerenciador de dependências para outra tecnologia. Nesse nosso caso aqui, nós trabalhamos com o Maven. E o arquivo que o Maven utiliza para poder verificar as dependências ou os projetos que a gente está utilizando no nosso projeto, as dependências do nosso projeto estoque, ele utiliza o arquivo pom.xml. O Maven faz uso do pom.xml. Então ele verifica o seguinte, ó, aqui no meu repositório local, eu tenho esse projeto, o Spring Data JPA, nessa versão, com essa dependência? Não. Então o que ele faz? Ele vai lá no repositório central e baixa para o nosso repositório local esse projeto. Tá? E aí a gente tem essa dependência no nosso projeto. Só relembrando. Muito bem, então agora, pessoal, a gente começa a entrar dentro ainda das configurações, só que agora especificamente no nosso projeto. Olha que interessante, olha, agora a gente define o data source do projeto.
significa fonte de dados. Então, nessa pasta source main web app, vocês observem aqui, ó, nessa linha aqui, né, do nosso projeto, dentro desse source main web app, nós temos uma pasta metainf. Dentro da pasta metainf, nós vamos criar um arquivo chamado contest.xml. É um outro arquivo de configurações, ó, contest.xml. E agora vem o interessante, olha só. Isso aqui, nós dizemos, com esse arquivo, que é o nosso contest.xml, nós passamos para esse arquivo as características da nossa conexão com o nosso banco de dados. E aí é muito interessante, porque é bastante automático essa parte. Vocês se lembram que quando nós criamos lá o nosso banco de dados, o MySQL, nós precisamos definir, né, um usuário e uma senha. Nós estamos utilizando o superusuário, que é o root, né? Poderíamos usar um outro, mas a gente está usando o root, a senha root. E aqui a gente define o pool de conexões. Tá? Vocês se lembram que eu comentei numa aula anterior que determinados gerenciadores de banco de dados, eles limitam o uso de conexões. Bom, esse banco de dados pode ter até 5 conexões, até 7 conexões, até 10 conexões. No caso do MySQL, não existe restrição. Mas nós usamos um conceito aqui chamado pool de conexões. Tá? Esse é um conceito muito relacionado à parte de banco de dados. Então, eu não vou entrar muito nesses méritos, não. Tá? Mas a gente entende de que nesse pool de conexões, a gente vai trabalhar aí com um pool de 5 conexões, que é assim razoável, tá, para o nosso trabalho. Um sisteminha assim de médio porte e tal. A gente vai trabalhar com essa quantidade de conexões, com esse pool. E ele faz esse gerenciamento automático. Nós comentamos nas aulas passadas sobre como é que ele faz esse controle de instâncias, né, de objetos, né? Então, a conexão está associada a um objeto. E olha só, aqui, olha, a gente coloca alguns dados. Isso aqui é uma receita de bolo, né? Mas é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente define a nossa fábrica, que a gente vai utilizar, que é esse Bean Factory, essa fábrica aqui que vai manipular, é uma classe que vai manipular de forma automática e transparente para nós essa parte do gerenciamento de conexões. Aqui a gente define o tipo, e esse tipo aqui, eu vou mostrar para vocês que na aula anterior, eu pedi para vocês, para a gente, quando nós instalamos o Apache, quando nós instalamos o Apache Tomcat, eu pedi para vocês colocarem alguns arquivos, algumas bibliotecas, algumas classes lá. E entre elas, uma delas é esse C3P0, que é esse arquivo aqui, ó. Então tem um arquivinho lá, uma lib lá com esse nome, tá? A gente vai relembrar daqui a pouco. Esse aqui é o driver, que a gente indica, é um driver de conexão. Então, eu vou ter que dizer para o meu projeto que eu também vou precisar usar uma MySQL. Porque nessa programação que a gente vai utilizar, eu poderia usar qualquer um banco de dados. Só que se eu estou utilizando uma MySQL, eu tenho que dizer para ele que eu estou utilizando. Isso eu digo por meio desse driver. Ou seja, eu também vou precisar do projeto MySQL dentro desse meu projeto. É uma outra dependência que eu vou ter que definir para o meu projeto, que é uma dependência do MySQL. Eu vou colocar lá no POM, a gente vai ver depois. E isso aqui, pessoal, é uma coisa assim bem familiar para vocês. Porque aqui é o seguinte, ó, isso aqui, ele tem um aspecto que de uma URL. Observem, JDBC, MySQL, / localhost. Esse localhost é porque o nosso banco de dados ele está na nossa máquina. Então, o MySQL, ele roda, pessoal, num servidor. E esse servidor é o servidor local. Então, quando você instala o seu MySQL,
ele fica em execução. Existe um processo que fica rodando. Tá? E esse processo, como é na nossa máquina local, a gente coloca localhost. Agora você imagina o seguinte, você imagine que você está desenvolvendo um projeto, e esse projeto em produção, você vai colocá-lo lá no Heroku, que é aquele servidor na nuvem, né, que inclusive a gente até mostrou já, né, como exportar um projeto para lá nas aulas anteriores. A gente colocou lá a nossa aplicação no Heroku, só que o banco de dados a gente colocou numa outra máquina, num outro servidor, no servidor tipo DigitalOcean, que é um outro servidor na nuvem. Então, eu vou ter que indicar aqui qual é o endereço, o IP. Vocês estão trabalhando com rede, né? Conhece esses conceitos. Eu vou colocar qual o IP da máquina desse meu servidor, aonde está a minha aplicação de banco de dados. E aqui eu coloco o nome do banco de dados, que aqui eu coloquei estoque. Esse chamei de estoque, né? Mas poderia ter um outro nome que vocês colocaram. Tá? Isso aqui é uma espécie de um flag de segurança que eu coloquei como false. Tá? Também é padrão, né? Um uso padrão dentro das nossas configurações. Então, com isso, eu defini a minha conexão. Então, eu disse para o Spring o seguinte, olha, eu estou usando, dentro do meu projeto, o meu contexto de conexão é esse aqui, é a minha fonte de dados, é essa aqui. Aqui são os parâmetros para você acessar o meu banco de dados. Essa é a ideia. Aqui eu falo item a item, tá? Explico item a item, o que serve cada um deles, que eu já havia comentado, né, anteriormente. Tá? A gente vai passar lotada. Aqui vem um detalhe interessante. Olha só. Olha, observem que esse tipo que eu disse para vocês, esse tipo aqui, ó, é uma biblioteca, é um jar, tá vendo? Ó, que tem que fazer parte do Tomcat. Então, lá na pasta do Tomcat, na pasta lib do Tomcat, esse arquivo tem que estar existente. Bem como também o projeto MySQL, ó, que é o driver para o MySQL. Tá? É um outro arquivo, ó, .jar, quer dizer, é um outro projeto Java também, né? E aqui o C3P0, que é o nosso pool de conexões. Então, esses 3 arquivos aqui, ó, que a gente definiu aqui dentro, o C3P0, o MySQL, né? E esse commons aqui a gente precisou em outro momento, né? Mas são os 3 arquivos que eles não vêm lá no Tomcat, quando você coloca o Apache Tomcat, você tem que inserir manualmente, e com certeza isso aqui eu já passei nas aulas anteriores para vocês. Vale a pena dar uma conferida, tá? Muito bem, a gente prossegue falando sobre os demais itens, né? Sobre aqui o pool de conexões, o número de conexões que o pool vai realizar para o banco de dados. E aí a gente fecha essa parte do contexto, tá? A parte de conexão. Bom, definimos na classe JPA-config, olha, isso aqui é uma outra classe, onde a gente vai definir a configuração necessária para conexão ao banco de dados. Olha só, pessoal, lembrem-se dessa estrutura onde a gente tinha lá, ó, na pasta config, nós tínhamos apenas o webconfig, que era aquele arquivo que fazia o controle das configurações da web, né? Aquela parte da recepção, né? Quando o cara fazia uma requisição ao nosso sistema, esse cara que era um dos responsáveis por identificar aquela recepção. Né? Quando ele digitava na URL, ele dava Enter, né? O webconfig estava todo configurado. A gente falou muito sobre aquele fluxo, né, utilizado pelo padrão MVC. Só que agora eu estou definindo aqui um outro arquivo de configuração, que é um arquivo chamado JPA-config, que vai ficar juntamente com o webconfig, nessa pasta config aqui, ó, tá? E aí a gente vai dar uma
A gente vai dar uma passada nele, e aí vocês vão relembrar algumas coisas que nós vimos nas últimas aulas. Por exemplo, dentro dessa classe JPA config, vocês estão vendo aqui, ó, nós vamos especificar essa notação configuration. Configuration, lembraram das últimas aulas? Especifica que é uma classe de configuração. Com isso, o Spring o carrega e o executa. Na sequência, a gente habilita aqui os repositórios, né? Ó, enable JPA repositório. E aí a gente vai dizer para ele que o nosso repositório, repository é o nosso padrão de código, né? A gente vai trabalhar com... É o design pattern que a gente vai utilizar, que é o repository. A gente indica para ele aonde é que fica as nossas classes. Então ele vai verificar, bom, onde é que fica lá o produtos? Aí ele vai saber que o produto, voltando aqui para essa árvore, né? Ele vai saber que o produto ele fica dentro dessa pasta repositório aqui, ó. Certo? Ele sabe onde é que ele vai procurar os repositórios do nosso projeto. Eu tenho produtos e vou ter outros. Tá? Os repositórios, ou seja, onde tem estrutura, onde tem uma interface, lembra da interface? E vai me permitir acessar aqui o meu produto, a base de dados do meu produto. A gente vai ver tudo isso na sequência. Aqui que as coisas começam a se encaixar. Essa configuração, porque depois ele faz isso tudo de forma automática. Tá? Bom, aí prosseguindo, eu coloquei aqui, né, o enable JPA repositório, especificamos que ele procure os repositórios, classes marcadas com a diretiva repository. Vocês vão ver que lá nessas classes eu tenho que ter essa anotação repository. Tá? E aqui eu digo o seguinte, ó, configurações para recuperar o data source no container Tomcat. Tá? Então, com isso aqui, olha, eu faço uma espécie de integração com o meu container do Tomcat, quando eu coloco esse set resource have true. Tá? É uma receitinha de bolo, mas é interessante a gente entender o significado dela. Bom, aqui tem uma outra coisa muito importante, que é esse JDBC/StockDB. Tá? Aqui eu dou um nome para minha fonte de dados. Tá? Eu chamei aqui de StockDB, Stock Database. Né? Então é muito importante, uma vez que você definir um padrão, você sempre seguir esse padrão. Tá? Aqui eu poderia colocar o que eu quisesse aqui. Tá? No caso, eu coloquei StockDB. Então, primeiro definir esse primeiro objeto aqui, né? Essa primeira classe, né? Chamada, ou melhor, esse primeiro método aqui, né? Que é o data source, que vai me retornar essas configurações da minha fonte de dados. Aí depois eu defini aqui um outro método chamado JPA Vendor Adapter. É aqui que eu faço as minhas configurações para o Hibernate. E aí são também assim, uma espécie de receita de bolo, onde eu digo para ele o seguinte, olha, eu estou passando para ele a configuração do meu banco de dados, eu vou utilizar MySQL, então aqui para o meu adaptador, para esse objeto, adapter, eu passo para ele as configurações do meu database. Esse show SQL false é o seguinte, quando eu executo lá no meu Tomcat, ele começa a mostrar todo o SQL que ele vai executando. Porque, na verdade, eu trabalho com objetos, com métodos, e ele executa os SQL automaticamente, os inserts que eu fizer, as consultas, os selects, as alterações, os updates, as exclusões, os delete, tudo ele mostra lá se eu deixasse true. Mas como eu não quero que ele fique mostrando, eu coloco false. Tá? Eu também digo para ele não gerar as DDLs, né? DDL, Data Definition Language, quer dizer, a estrutura do meu banco. Também eu desabilitei essa opção. Tá?
E aqui eu digo para ele qual o dialeto que ele vai utilizar, que é o dialeto do MySQL. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, o que acontece? Como vocês estão estudando banco de dados, vocês já viram bastante sobre modelagem de dados, vocês entenderam de que os gerenciadores de banco de dados, eles seguem normalmente o mesmo padrão de SQL, mas não necessariamente as estruturas, essa linguagem de consultas é exata para todos os bancos de dados. Pode ser que você tenha alguma diferença. E onde é que você vai conhecer essas diferenças? É quando você conhece o dialeto. É como se você fosse conhecer uma língua, né? Um inglês, um espanhol. Você conhece aquele dialeto. O dialeto diz o quê? Como é que você fala, como é que escreve. Então, aqui, a gente define que eu quero que o Hibernate ele vai trabalhar com o dialeto do MySQL. Se eu tivesse no meu projeto usando o Oracle, eu definiria que eu vou utilizar o quê? O dialeto Oracle. Certo? Muito bem. E aqui, continuando, né, a parte de configuração, eu defino o gerenciamento de entidades. Então, por enquanto, a gente está trabalhando só com a entidade produto, que é a nossa tabela de produto, e aqui ele consegue identificar todas as características dessa minha entidade. Tá? Então, essa classe é uma classe onde a gente necessariamente tem que dizer para o JPA todas as nossas características de conexão, o banco de dados que a gente vai utilizar, o nome do banco de dados, e tudo isso ele vai checar com o que a gente tem lá no nosso servidor. Quando eu coloco o meu MySQL para rodar na minha máquina, ele já consegue identificar todas essas configurações por meio desse arquivo, tá? Que é o JPA-config. Muito bem. Então, aqui, retornando, ele faz os imports, né? Onde ele faz esse ente de Managed Factory, que vai nos, digamos, fornecer os repositórios que a gente está trabalhando. Como eu falei, isso é um padrão de código, tá, pessoal? Isso é um padrão de código. Tá? Esse tipo de padrão de código, os designs, factors, isso aí é mais estudado com mais assim, profundidade na parte de engenharia de software. Tá? Só que aqui a gente sai do conceitual e vai para o prático. Tá? Então a gente vai usar isso, a gente não vai apenas ver isso, a gente vai utilizar. Então o nosso padrão de projeto é o padrão repository. É o design factors que a gente está utilizando nesse nosso projeto. Tá? Quando a gente for trabalhar lá na outra tecnologia, a gente vai manter o uso desse design patterns. A gente vai continuar trabalhando com o repository. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui em Java, a gente vai fazer lá utilizando uma outra tecnologia. Tá? Agora, o interessante é que isso é tudo muito automatizado. A gente, nesse caso aqui nosso, o Spring vai tomar conta para a gente. A gente só tem esse esforço de configuração que a gente está fazendo. Tá? Bom, então a gente volta aqui, olha, e a gente vai ver agora a criação da nossa pasta repositório, que eu já tinha passado anteriormente por ela, mas na verdade agora é que a gente vai focar em cima. Então, dentro dessa nossa estrutura aqui, ó, lembra, eu tenho o pacote config, o pacote controller, o pacote model, e agora nós temos o pacote repository. E dentro desse pacote eu tenho aqui uma interface. Lembra daquela jogada da interface que a gente falou nas últimas aulas? Então aqui dentro a gente vai criar uma interface onde a gente vai definir quais são os métodos que deverão ser implementados no nosso projeto. Essa é a ideia da interface. Tá? É assim que trabalha esse Design Patterns Repository. Tá? Bom, legal. Chegamos aqui à nossa interface produtos. Tá? Então, aqui, ó, produtos.java, esse é o arquivo que está aqui dentro, tá? Dentro desse pacotezinho aqui. Ó. Tá? Ó, produtos.java, a gente tem aqui, ó, public interface, ele é uma interface, produtos, ele estende
o JPA Repository. Olha só que interessante, galera. A interface que nós criamos é produtos. Agora, o repositório que a gente estende é o repositório do Spring Data. Esse cara, gente, é que tem vários métodos prontinhos para a gente poder utilizar lá no nosso model do produto. Aqui, ó, esse produto, né, a gente já falou, que é o nosso, diz respeito à nossa classe, esse produto aqui, ó, que está aqui dentro, é esse produto, ó, está dentro do nosso modelo, né? Aqui vocês lembram onde nós definimos a nossa classe, né? Tem lá os atributos, né, as propriedades do produto. SKU, descrição, tá tudo aqui dentro. E esse long aqui, ó, que a gente coloca aqui do lado, ele indica a chave primária do produto. Toda entidade tem uma chave primária, né, pessoal? Aqui a gente está dizendo qual que é o tipo dessa chave primária. E no caso, como eu tenho um ID para minha tabela, então a chave primária vai ser do tipo long, a gente vai definir como long. Então, o que eu quero enfatizar nisso aqui para vocês é o seguinte, olha só, eu estou criando aqui uma interface, e vocês se lembram que na interface a gente define o quê? A gente define quais são os métodos que a gente vai implementar dentro do nosso projeto. Lembra da aula passada? É isso. Agora, só que essa interface aqui, de repente, eu posso não definir nada. Mas quando eu estendo uma outra classe, uma outra interface, eu estou dizendo o seguinte, ó, eu posso implementar os métodos dessa classe ou dessa interface. É aí que entram aqueles métodos que a gente vai ver na prática, que são os métodos para poder inserir dados, para alterar dados. Então, quando eu quiser fazer uma inserção de dados, eu vou simplesmente pegar o meu objeto produto, que tem, que representa a minha classe de produtos. Imagine, eu tenho um objeto produto, eu digitei os dados numa tela. O que eu digitei numa tela vai representar um objeto. Então, quando eu colocar produto.save, por exemplo, produto.save, o método save é um método desse cara aqui, ó, do JPA Repository. Ele já tem implementado tudinho, pessoal. Automaticamente ele cria o SQL para mim, para ele poder fazer um insert na tabela. Então, o que você aprende lá na disciplina de banco de dados, o insert que você aprende lá, você não precisa usar aqui. Por quê? Porque quem vai fazer isso vai ser o Spring. Esse método já está implementado no JPA Repository. E quem é o JPA Repository? Ele faz parte do Spring Data, que é o projeto que a gente viu na aula anterior. É o Spring Data. É um dos projetos do Spring. Essa ideia é muito interessante. Quando vocês verem isso funcionando, é uma coisa assim muito legal. E aí a gente continua. A classe JPA config deve ser definida onde? No app initializer, lembra? Aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. Dentro dessa parte desse pacote init, a gente tem um app initializer. Né? Então, eu preciso definir esse cara lá dentro. Tá? E no root, aonde? Onde nós definimos os serviços carregados antes da parte web. Eles são definidos no servlet config. Tá? Então, olha só que interessante, pessoal. Aqui, ó, eu tinha definido aqui antes, dentro desse app initializer, dessa classe aqui, ó, né, que estende esse dispatcher servlet, que a gente falou muito sobre isso aqui, que é aquele cara que capta, né, quando eu vou lá na URL e dou aquele enter, ele recebe isso, né, e faz toda aquela navegação do MVC. Aqui dentro, anteriormente, eu disse para ele que eu estava usando o webconfig. Agora eu vou dizer para ele que eu estou usando também o JPA. E essa definição ela vem antes dessa parte web. Tá? Quando eu defino a minha estrutura de dados utilizada dentro do meu projeto.
o JPA Config, que é o cara que vai gerenciar as minhas entidades, né? Eu tenho entidade produto, eu tenho entidade estilo e todas as outras tabelas que eu tiver no meu projeto, tá? Aí, naturalmente, ele faz os filters, ele importa, né? Ele faz as importações, né? Esse filter aqui faz parte do servlet. E aqui ele define aqui qual é o padrão de codificação que eu estou utilizando para aquele banco de dados. Tá? Que diz respeito à questão de acentuação, essas coisas que quando a gente grava no banco de dados, a gente tem que considerar isso, né? A acentuação, por exemplo, né? Que a gente grava lá nas nossas tabelas. Tá? Então, isso aqui, assim, é uma receita de bolo, mas é de fácil entendimento. De fácil entendimento. Tá? A minha ideia é apresentar essa estrutura, esse padrão de código assim pronto, que a gente só vai entrar com as regras de negócio. Uma vez configurado a parte estrutural do nosso projeto, a gente entra só com as regras de negócio, define quais são as entidades do nosso projeto vai usar, quais são os formulários que o nosso projeto vai usar. Toda a infraestrutura já está pronta. Tá? Bom, então, para a gente poder concluir, né, a configuração do filter, aqui no filter a gente define qual é o padrão de código que a gente está utilizando, que é aquele padrão UTF-8, que a gente já falou muito aqui para vocês sobre isso. Ok? Bom, aí a gente vai fazer um testezinho, né, no nosso projeto, né, de configuração. A gente precisa definir aqui como é que vai funcionar o processo de transação na nossa aplicação. Então, dentro do JPA, a gente diz também, olha, que a gente quer trabalhar com o conceito de transação. Essa classe JPA Transaction Manager, que gera esse objeto aqui, o Transaction Manager, ele é responsável por isso. Lá no nosso projeto, quando a gente for implementar isso, eu vou mostrar para vocês. O conceito de transação é aquele conceito que vocês talvez se lembrem. Imagine que eu estou indo no caixa eletrônico e eu quero fazer um depósito. Então, quando eu coloco o meu dinheiro lá, vamos imaginar que aquele meu depósito ele vai alimentar duas tabelas. Uma tabela onde eu vou registrar o lançamento que eu estou fazendo, o valor de lançamento, o dia, né, o valor e tal, e eu vou atualizar uma outra tabela de conta. Entrou um dinheiro, eu somo lá na minha conta aquele dinheiro. Então tem duas tabelas. Então imagine que no momento em que ele gravou o registro de lançamento, quando ele vai gravar, vai atualizar lá o meu saldo, deu um pau na máquina, o servidor desligou, deu um pique de luz, sei lá, aconteceu uma coisa louca no nosso servidor. Ele não conseguiu efetivar a transação. E aí, o que acontece? Vai ficar gravado na tabela de lançamento e não vai gravar lá no meu saldo? Pô, eu vou ter prejuízo, imagina. Eu fiz um depósito lá de R$1.000, lá no meu saldo não contabilizou os R$1.000. Quando você define o conceito de transação, é o seguinte, ou é tudo ou é nada. Se ele iniciou a transação, ele só vai finalizar a transação quando ele efetivar o que nós chamamos de commit. Quando ele der um commit, significa que, transação efetuada. Aí sim, aí ele fecha a transação. Agora, enquanto a transação estiver em aberto, se der um pau, ele faz o que nós chamamos de rollback. Ele desfaz toda a transação. Então, para a gente implementar isso no nosso projeto, de forma automática, a gente só vai dizer para ele que a gente quer trabalhar com transação, a gente vai ver aonde, basta eu definir essa classe Platform Transaction Manager. Tá? Eu faço essa configuração no JPA Config e ele vai tomar conta para mim do restante. É assim que funciona. Aí, o que eu fiz? Eu fiz eu implementei, fiz um testezinho, né? Com esse tipo de coisa, tá? E eu acredito que agora
vai dar para vocês terem uma ideia. Então, olha só, vamos tentar fazer um teste com as implementações abaixo na classe Produtos Controle. Então, lá naquela classe Produtos Controle, lembra que é aquela classe que a gente configurou, que a gente definiu os mapeamentos para as nossas rotas, né, quando o cara vai entrar no projeto, né? Então, a gente colocou aqui, ó, quando ele vai entrar pela primeira vez, imagina, quando ele vai digitar a URL, ó, nesse método novo aqui, a gente colocou o seguinte, ó, produtos.findAll. Vamos entender isso aqui? Olha só. Quem é esse produtos aqui? Opa! Esse produto está aqui, ó. Observe o seguinte, ó. Auto-wired, lembra que a gente viu na aula passada? Quando eu coloco essa linha, automaticamente ele instanciou essa classe produtos que eu chamei aqui de produtos. Na verdade, isso aqui é a minha interface repositório aqui, ó. Ó, estoque, repositório, produtos. Tá? Esse produtos aqui, ó, é lá do meu repositório. Vamos voltar lá para a gente ver naquela árvore. Aqui, ó. É esse cara aqui. Produtos. Não é produto, é produtos, é a minha interface. Então, lembra que eu falei com vocês que dentro como esse produto da interface está estendendo o JPA, eu posso usar todos os métodos do JPA repositório. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu faço o seguinte, eu começo assim, ó, produtos.findAll. Esse findAll é um método que é utilizado para buscar todos os registros da minha tabela de produtos. findAll. Então, ele faz isso, gente, de forma automática. O que ele vai fazer? Quando eu coloco esse produtos, ele vai entender o seguinte, pô, esse cara, ele configurou que esse repositório de produtos está apontando para a minha tabela de produtos do banco de dados. Então, quando eu faço um find all, seria como se eu fizesse assim, select asterisco from produto. Ele lista todos os registros da minha tabela. Pô, Rubens, mas você não vai precisar fazer o select asterisco from produto? Não. Eu faço find all. Quem vai interpretar isso aqui, traduzir para a linguagem SQL, é o Spring Data. Independente do banco de dados que eu estou usando, eu posso estar usando Oracle, MySQL, Firebird, o que eu quiser. Se os dialetos forem diferentes, se a forma do SQL for diferente de escrever, não me importa, não me interessa. O find all é como se fosse uma linguagem universal. Isso aqui ele vai entender como select asterisco from produto, para qualquer tipo de banco de dados. Entenderam a ideia? Viu como é que é bacana isso? Ó, lembra do auto-wired? O auto-wired por quê? Porque eu estou criando uma instância. Eu estou criando esse objeto aqui, estou instanciando esse objeto. E como eu faço, eu estou usando essa interface, ó, o que ele fez? Ele ó, já vai fazer esse import aqui. Tá? Outra coisa, olha aqui, ó, ele vai me pedir o seguinte, ó, ele também vai instanciar os meus bins que dizem respeito à minha fábrica de entidades. Esse cara aqui que faz todo o gerenciamento. Então, tudo isso é automático. A única coisa que eu faço é isso aqui, ó. Eu entro com o meu negócio, ó. Entro com a minha regra de negócio. Quando eu faço isso aqui, ele pesquisa todos os registros da tabela produto. Tá? Se eu colocar... Lembra que a gente configurou aquele adapter como false? Vocês devem se lembrar. Vamos voltar aqui. A gente colocou... Aqui, ó. A gente colocou o adapter aqui como false nas nossas configurações, mas por algum motivo eu quero mostrar o SQL lá na prática. Eu posso vir aqui, ó, no código, posso definir ele como true. Aqui, ó. Eu quero que ele exiba para mim o SQL. Tá? Aonde que está esse cara aqui? Lá no JPA config. Eu voltei lá e alterei para true. Tá? E aí eu vou executar, cara. Subiu o meu servidor. E aí eu vou vir aqui, ó. Quando eu chamar a minha URL, ó,
A gente vai iniciar a nossa aplicação. Quando eu chamar o URL, der um Enter aqui, vocês concordam comigo que ele vai executar isso aqui, gente? É o método GET, né? Então ele vai capturar isso aqui, né? O que ele vai fazer no método GET? Ele vai ler isso aqui, a primeira linha, né? Vai procurar tudo. Olha só que legal, ó. Quando eu fiz isso, ó, pá, enviei. Olha lá, ó. Olha o que o Hibernate faz. Ele dá um select. Só que a forma com que ele exibe esse select é uma forma meio louca, né? É até meio confuso da gente poder entender esse SQL dele. Mas ele deu um SQL em todas as colunas da minha tabela. Ele citou campo a campo. Ó. Coluna 1, vírgula, coluna 2, vírgula, coluna 3. Tá? E aqui ele fez essa execução. Esse é o resultado apresentado na console. Muito legal, né? Olha só. Eu capturei lá aquele SQL que ele fez anteriormente, esse SQL aqui, e coloquei aqui para vocês verem. Ó. Tá? Olha só. Esse é o select que ele fez, from a tabela produto. Muito legal. Quer dizer, o find all é o que eu uso. A linguagem que eu utilizo é uma linguagem orientada a objetos. Eu trabalho com métodos. Eu não me preocupo com SQL. O SQL, o JPA, o Spring Data JPA é que vai fazer essa conversão para mim. Muito legal, né, pessoal? Legal. Né? Então, lembra que eu coloquei o true ali, né, para ele poder exibir, né, o meu SQL. Tá? Aí eu volto para false para não ficar mostrando aquele monte de mensagens, tá? Lá na minha console. Se eu colocar o debug, né, aqui na parte do nosso log, que ele vai manter, né, a exibição em log, tá, desses SQL. Eventualmente, eu posso ter algum problema na minha aplicação, eu posso querer exibir o log. Tá? Isso é muito comum a gente acontecer quando a gente tem algum tipo de problema. Né? E o log serve para isso. A gente falou sobre isso nas aulas anteriores. Tá? Então, aqui é um outro exemplo de um outro teste. Ó. Agora, a exibição aqui do SQL já foi feita pelo log4j, né? Aquele log, né, que a gente mostrou, né, nas aulas anteriores aí. Tá? Muito legal. Então, com isso, a gente mostrou para vocês como é que a gente configura o Spring Data dentro do nosso projeto. A partir de agora, pessoal, eu estou com tudo pronto. Toda a minha configuração com respeito à parte de transação, de manipulação de banco de dados está pronta. Eu já defini. O Spring Data vai fazer tudo para mim. Agora eu vou entrar com as minhas regras de negócio. E a gente vai ver nas próximas aulas como é que a gente vai fazer essa regra de negócio, como é que a gente vai implementar isso para poder fazer o cadastramento dos produtos nessas nossas telas aqui. Ó. Quando eu clicar no salvar, eu vou mandar ele de fato gravar tudo isso aqui no banco de dados. Vocês vão ver que é um métodozinho só. Ele vai fazer o método save, ele pronto, vai salvar a nossa tabela. Ok? E assim a gente conclui aqui a parte de configuração do Spring Data JPA.